Graça e paz a todos que estão aí nos assistindo em nossas casas. Quero desejar as boas-vindas para você no nosso culto de louvor e adoração nessa noite, amém? Eu queria pedir para que você fechasse seus olhos aí onde você está, para que pudéssemos adorar ao Senhor, para que pudéssemos render graças ao nome daquele que é digno, para que pudéssemos estar diante do Cordeiro de Deus agora nessa hora, exaltando o nome dele, glorificando a ele, amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma noite aqui na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja hoje, Senhor, as reuniões da sua igreja estão acontecendo, Senhor, em várias casas, Senhor, ao redor da nossa cidade e ao redor do mundo, Pai. E nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nesses dias, Senhor. São dias, Senhor, que sabem que muitos pensaram que seria muito difícil, em que nós estaríamos cansados, em que nós estaríamos dispersos, Pai, totalmente dispersos, mas não, Senhor, nos enviou essa ferramenta poderosa, Senhor, para estarmos aqui, Senhor, nos reunindo como igreja do Senhor, mesmo que estejamos aqui, e os nossos irmãos em suas casas. Então, Pai, eu oro para que a unção do Senhor, para que a graça do Senhor, Pai, alcance cada vida e cada coração nessa noite, Pai, que o Senhor venha a falar, Pai, conosco, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que o nosso coração esteja sensível para ouvir a Tua palavra, que o nosso coração esteja sensível para ouvir e Te obedecer, Senhor. Aleluia, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos, Senhor. Vamos adorar a Ele, amém? Os Teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em Teu livro.
Olá, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Um beijo no coração de vocês. Estamos aqui em mais uma live poderosa. Nessa noite nós vamos trazer alguns assuntos e eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Fique livre, fique aberto, deixe essa palavra penetrar no teu espírito, que habite em vós ricamente a palavra de Cristo, né? Traga cativo o seu pensamento, o seu entendimento à palavra. Se incline à palavra agora nesse momento, que Deus falará profundamente ao teu coração. Amém? Estamos aqui nessa noite com a ministra Grace, e ela vai trazer algumas instruções da parte dos céus para a sua vida e para a minha vida. Vamos estar aqui compartilhando algumas verdades. Amém. Glória a Deus. Eu queria que vocês recebessem essa palavra. Amém? Fique exposto como ficamos expostos ao sol todos os dias. Fique exposto a essa palavra nessa noite. E eu sei que você vai sair daqui dessa noite maravilhado. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui, estamos muito felizes por poder compartilhar essa palavra, amém? Amém. Com os irmãos que estão nos assistindo. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, eu não sei quem está assistindo, mas algo me fez pensar hoje a respeito dessas lives que nós estamos fazendo, pastor. Sabe, nós estamos vivendo um momento em que muitas lives estão sendo feitas. Tem igreja que está fazendo live todo santo dia. Tem pessoas que estão fazendo live em outros lugares do mundo. Então você pode acessar tantos lugares, você pode acessar tantas palavras preciosas. E aí eu fiquei pensando, pai, o que faz as pessoas assistirem a nossa live? O que faz as pessoas estarem ligadas conosco agora, aí no lugar onde você está? Por que você está aí, sabe? E aí eu fiquei pensando em algo muito interessante. Eu pensei o seguinte, que você que está aí, normalmente as pessoas da nossa igreja estão ouvindo essa palavra e vão ouvir essa palavra ainda que vai ser ministrada. E existem outras pessoas que estão entrando também, que não são da nossa igreja, mas que de alguma forma estão nos seguindo, estão ouvindo essa palavra, ouvindo as nossas lives. E sabe o que te faz parar para sentar para ouvir as lives que nós estamos fazendo da nossa igreja? O seguinte... É porque você pode ouvir muitas palavras vindas de vários lugares, Você pode ouvir lives vindas de todos os lugares, inclusive as lives do nosso ministério são maravilhosas, nós precisamos assistir ministrações, mas você sabe que há uma palavra específica de Deus para a sua vida na congregação local onde você está inserido? Muito bom. Deus, ele tem uma responsabilidade com a igreja local. Deus, ele se responsabiliza, Deus, ele tem um compromisso com a igreja local. Então, se você faz parte da nossa igreja local, se você faz parte da Verbo da Vida, Euclides da Cunha, essa palavra é para você. Você está aqui ouvindo essa live porque você tem um pastor, e esse pastor, ele está aqui para instruir você, para que você seja instruído na palavra, para que você possa seguir o seu propósito, para que você tenha instruções da parte do Senhor. Aí você fala, não, mas eu posso ouvir outros pastores? Não, mas eu posso acessar a live da Igreja de Salvador, que é lícito, é extremamente lícito, querido. Sabe? Mas há uma unção específica na vida dele para cuidar da sua vida. Amém. Ela não vai vir, o cuidado da sua vida, a unção para cuidar da sua vida não vai vir de outro pastor, não vai vir de outra live, não vai vir da live da sua igreja. Então é por isso que até mesmo o apóstolo Guto do nosso ministério diz assim, olha, acompanha a live da sua igreja, porque existem coisas maravilhosas vindo de lá. E eu fiquei pensando, pai, o que o Senhor quer falar ao nosso coração? Porque o Senhor tem algo específico para nós, aqui da Igreja de Euclides da Cunha. E se você está ouvindo essa live e não é da Igreja de Euclides da Cunha, o Senhor quer falar com você também a respeito disso. Amém? Então, assim, fique ligado naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Se eu estiver falando rápido, fala aí que eu estou falando muito rápido. Mas é porque, de fato, o Senhor, ele tem algo específico para cada um de nós. Sabe, o Senhor não trata conosco como se fôssemos um rebanho de boi, sabe? Da mesma forma, tudo igual, e que se quer jogar dentro de um caminhão e é transportado de um lado para o outro. Não, querido. Nós somos únicos diante de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos legítimos dele. Sabe? E para cada pai e para cada filho, o pai ele tem um relacionamento diferente. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que eu me relacionava diferente com a minha mãe do que o meu irmão se relaciona, do que a minha irmã se relacionava. São pessoas diferentes. Então Deus ele trata conosco na nossa intimidade, sabe? Na nossa unicidade, nós somos únicos diante do Senhor. Amém? Amém. E pensando nisso, eu fui orar a respeito do que o Senhor queria transmitir para nós, o que o Senhor queria falar conosco. E eu comecei a orar e veio uma frase no meu espírito. Falei, nossa, que legal. Só que eu não tinha percebido que eu havia lido esse texto hoje de manhã, só que não no evangelho em que ele foi escrito. Eu tinha lido no sinótico dele, em outro livro. E aí eu falei, meu Deus,
né? A frase estava escrita lá e essa frase me chamou a atenção. E a frase é a seguinte, você já conhece, você já ouviu, eu não tenho papel mesmo, viu, irmão? Então, assim, tá escrito lá, é uma frase da Bíblia, é um versículo bíblico que diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu ouvi isso no meio da oração, eu estava orando diante do Senhor e simplesmente isso saltou dentro do meu coração. Muitos chamados, poucos escolhidos. Eu falei, é mesmo, Senhor, amém, glória a Deus. E aí continuei orando, anotei isso, deixei lá anotado, e continuei orando, eu estava orando em línguas, estava buscando a presença do Senhor. E aí, e outras frases começaram a brotar dentro do meu coração, outras coisas começaram a surgir, sabe, dentro de mim. E aí eu fui, beleza, depois terminei o tempo de oração e falei, tá bom, eu vou orar, eu vou ler agora o que tá escrito lá. O que tá escrito lá, Senhor? Vou ler. E eu queria ler com você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Mateus 22, amém? Lá em Mateus 22, eu tinha lido hoje Lucas 14, que é o mesmo texto. É o mesmo texto, querido, hoje de manhã, mas eu não tinha tentado para o que o Senhor queria falar comigo a respeito dele. Só agora à tarde que o Senhor veio desvendar tudo isso, porque tem uma amiga nossa mesmo que ela disse assim, Deus fala. Eu posso lhe dar certeza que Deus fala. Rapaz, Deus fala. Ele fala mesmo, querido. Sabe, hoje, essa semana, eu ouvi uma frase de alguém que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo aí, ouviam. Que diz assim, que às vezes nós precisamos silenciar todas as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Muito bom, muita glória. Sabe, essa frase veio de alguém que... Ela não é cristã, pelo que eu pude perceber, ela não é cristã, mas ela desenvolve muito bem a sua espiritualidade. Certo? Ela desenvolve muito bem a sua espiritualidade. E ela falou isso, ela falou assim, olha, em alguns momentos, em muitos momentos, ou seja, todos os dias nós precisamos silenciar todas as vozes do mundo para parar para ouvir a voz de Deus. Isso veio de uma mulher que não é cristã, que não vive os princípios. Eu não estou dizendo que ela não acredita em Deus, eu estou dizendo que ela não é crente. Ela não vive a palavra, mas ela tem a sua espiritualidade desenvolvida, querida. Sabe? Então, nós precisamos às vezes parar para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E eu queria que você lesse comigo a parábola do banquete nupcial, que está escrito assim, Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei, que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Amém? E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem, dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E ainda outros, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos, o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar. Gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe, amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então, e eu perguntei, pai, muitos são chamados, amém? São chamados. A Bíblia diz que todos foram chamados para esse banquete de casamento. A Bíblia diz que Deus enviou, os seus servos para convidarem os convidados daquele banquete, para irem àquele banquete nupcial. Só que a Bíblia diz que aqueles que foram chamados, eles resolveram não ir para aquele, não obedecer, eles resolveram não aceitar aquele convite. Eles resolveram dizer assim, olha, eu estou muito ocupado agora para ir lá. Sabe, um disse assim,
Um disse, mas os convidaram, eles deram atenção. Um foi para o campo, o outro foi para os seus negócios, e ainda outro, atacando os servos, os maltrataram e os assassinaram. Ou seja, todos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Todos foram chamados para estarem ali, mas poucos foram escolhidos. E eu fiquei pensando, quem seriam então esses escolhidos? Quem seriam esses escolhidos que foram escolhidos então? Quem são essas pessoas que são as escolhidas? Sabe por que todos nós somos chamados, mas quem são os escolhidos? Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Grace, os escolhidos são aqueles que ouviram e aceitaram o convite para o banquete. Muito bom. Eles são os escolhidos. Eu falei, pai, então eles são os escolhidos. Exatamente, eles são os escolhidos. Sabe? E aí o Senhor começou a ministrar várias coisas no meu coração. E eu anotei muitas delas aqui. Então muitos são chamados, queridos. O Senhor, Ele chama todos nós. Mas quem são os escolhidos do Senhor? Os escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado dele. Amém. Os escolhidos são aqueles que dizem, Pai, o Senhor está me chamando, então eu não vou olhar para trás, eu não vou mais, sabe, perder tempo com as coisas que eu estava fazendo, mas eu simplesmente vou aceitar o seu convite. Essas pessoas que aceitam o convite do Senhor são os escolhidos. Então, se você está aí do outro lado e você já aceitou o convite do Senhor, você é um escolhido. Você é um escolhido do Senhor. E para que você é escolhido do Senhor? Para que nós somos escolhidos? Sabe, nós somos escolhidos para levar as boas novas, nós somos escolhidos para viver uma vida maravilhosa. A Bíblia diz, lá em João 10:10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Então o Senhor nos chamou para viver essa vida de uma forma abundante. O Senhor nos chamou para viver essa vida, sabe, com propósito. O Senhor nos chamou para viver essa vida com alegria. Sabe, o Senhor nos chamou para viver essa vida cheia de significado. Amém. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, nós dizemos sim, nós nos tornamos escolhidos do Senhor. Sabe, o Senhor me fez pensar como nós que somos escolhidos temos vivido a nossa vida que o Senhor tem nos chamado. Sabe, às vezes a gente até para ouvir muitas coisas a esse respeito, e eu sempre fico falando sobre essas coisas, e hoje de manhã o apóstolo Guto até falou, poxa, eu sempre fico falando sobre fé, eu falo sobre fé toda hora. Não é porque eu falo sobre essas coisas toda hora, né? E ele falou assim que ele foi chamado para fazer aquilo, para falar de fé toda hora. Até que uma medida de fé seja instaurada, sabe, no coração das pessoas, até que todas as pessoas que estão ali sendo cuidadas por ele alcancem isso e vivam uma vida de fé. Né? E eu tô de novo falando sobre essas mesmas coisas, eu já falei outra vez sobre isso, até mesmo na live do Jovem eu falei a respeito um pouco do que eu desejo falar aqui, que é justamente isso, como estamos vivendo a nossa vida para o Senhor. Sabe, nós estamos nesses dias agora de quarentena, e muitas pessoas antes diziam assim, mas porque eu tô sem tempo para fazer isso, eu tô sem tempo para fazer aquilo, mas nós vivemos, acho que foi um mês, quantos dias? Eu não lembro quantos dias. Acho que vai para 40 dias. Uns 40 dias já nós estamos assim. Aqui na nossa cidade, algumas atividades já estão voltando ao normal, com algumas restrições. Mas assim, muitas pessoas não tinham tempo de fazer nada, querido. E entramos na quarentena e continuamos sem ter tempo nenhum. Sabe por quê? Porque nós não estamos sabendo organizar e pensar e entender quais são as nossas prioridades. Isso mesmo. Então, aquelas pessoas que foram convidadas para o casamento, elas tinham outras prioridades. Elas foram chamadas, mas elas tinham outras prioridades. E essa parábola ela nos mostra que aquelas pessoas que tinham outras prioridades, as prioridades delas estavam centradas em si mesmas, estavam centradas naquilo que elas estavam vivendo, naquilo que elas tinham, sabe, na vida que elas estavam levando. Sabe, mas vamos ler, eu queria ler com você, lá Efésios, capítulo 4, o versículo 1. Efésios 4, no versículo 1, está escrito assim, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos, Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, a palavra do Senhor está dizendo lá nesse versículo que Paulo está dizendo assim, olha, andem de modo digno, de acordo com o chamado que vocês receberam. Vocês receberam um chamado do Senhor. O Senhor chamou vocês para algo, o Senhor chamou vocês para realizarem coisas, o Senhor chamou vocês para estarem numa posição, o Senhor chamou vocês para serem alguém. E o interessante é que, orando, algo soltou meu coração de novo. E algo disse assim, sou representante de um reino. Como eu tenho me portado? É interessante, eu não tinha lido ainda a parábola e eu não sabia que a parábola falava de um banquete nupcial do filho de um rei. Do filho de um rei. Então assim, eu sou representante desse reino, como é que eu tenho me portado? Como eu tenho vivido
dos meus dias. Sabe, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Salmo diz assim, olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, me ensina a viver do modo digno daquilo que o Senhor está me chamando. Sabe, o Senhor está nos chamando para um tempo mais intenso. Eu cheguei, eu vim com essa blusa por isso, eu vim com essa camisa por isso hoje. Porque o Senhor está nos chamando para nos distrair menos. Hoje o pastor colocou um áudio no grupo e eu tinha pensado sobre essas coisas mesmo. Sabe que a distração ela rouba unção. Isso. E eu tinha pensado em voltar a estudar sobre essas coisas e a mergulhar um pouco mais nesses assuntos. Porque, queridos, eu sei que tem mais de Deus para mim e tem mais de Deus para sua vida. Mas nós vamos acessar esses lugares, nós vamos conhecer. A palavra do Senhor vai dizer lá em Amós que o Senhor ele não faz coisa alguma, sem antes revelar essas coisas aos seus servos. Sem antes revelar essas coisas aos seus profetas. Sabe, e eu não sei você, mas às vezes nós temos sido pegos de surpresa. Nós temos sido pegos de surpresa em relação a muitas coisas. Por quê? Porque nós estamos distraídos, porque se nós de fato estivermos concentrados na presença do Senhor, se nós estivermos concentrados na nossa vida em Deus, sabe, vivendo de modo digno daquilo que o Senhor tem nos chamado, sabe, nós não vamos ser pegos de surpresa, o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos comunicar coisas, o Senhor vai nos avisar coisas, o Senhor vai dizer, olha, querido, não faça isso agora, faça isso agora. Porque Ele sabe exatamente o que está lá na frente, Ele sabe exatamente o que Ele está projetando para cada um de nós. Sabe, e nós precisamos, queridos, olha, nós precisamos estar inseridos no que o Senhor está fazendo. Nós não podemos estar alheios ao que o Senhor está fazendo. A Bíblia vai dizer lá em João 5, queridos, que Jesus diz assim, olha, o meu Pai trabalha até agora. E eu estou trabalhando também. Glória a Deus. Estou trabalhando também. Meu pai estava trabalhando e eu também estou trabalhando. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou continuamente envolvido naquilo que o Pai está fazendo. Eu estou continuamente envolvido naquilo que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo ao seu redor? Até essa semana eu falei para alguém isso. Eu falei o seguinte, que eu oro ao Senhor, eu falo com Ele e eu fico esperando o Senhor me responder de várias maneiras. Eu não fico esperando o Senhor me responder só daquele jeito que eu acho que Ele tem que me responder. Não, querido. A Bíblia diz também lá em Hebreus que Deus antigamente falou por meio dos seus profetas. Hoje Ele fala por meio do Filho. Amém. E a Bíblia diz que Jesus, o Filho é a palavra. Então Deus ele fala conosco através da palavra. Amém? Deus fala conosco através do testemunho interior, através do Espírito Santo dentro de nós. Deus fala conosco através de homens de Deus. Então nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Deus fala com você assim, numa situação da vida que você está vivendo. De repente você tem vivido uma situação na sua vida e você está esperando a resposta de Deus. Talvez Deus esteja te respondendo o tempo inteiro. O Senhor está falando com você o tempo todo. O Senhor está te chamando o tempo todo para se concentrar nele, para se concentrar na presença dele. Mas você está distraído. Você está distraído com as muitas coisas desse mundo. Sabe, você tem um campo para cuidar. Sei lá, você tem uma casa para arrumar. Você tem tantas coisas para fazer, querido. Tantas coisas para fazer. Mas você não está centrado naquilo que é importante. A Bíblia diz que Jesus ele vai para a casa de Marta e Maria. E aí Maria está lá e assentada aos pés de Jesus. E ela está ouvindo Jesus, ela está ouvindo o que o mestre tem a dizer. E essa semana o Senhor falou comigo algo interessante a respeito dessa passagem. Aí Marta vem assim para Jesus e diz assim, Jesus, o Senhor não se importa que ela nem me ajude, Senhor. Você não tá vendo que eu tô aqui ocupada, que eu tô estressada já, Deus. Eu tô fazendo tanta coisa, eu tô falando pro Senhor. Você não tá vendo isso, Pai? E aí Jesus diz o seguinte, Maria, olha só. Marta, na verdade, Maria escolheu a boa parte. E essa não vai ser tirada dela. Só que quando Jesus diz isso, Jesus não quis dizer que o que Marta estava fazendo não era importante. Jesus não quis dizer que o que Marta estava fazendo era importante, que o fato dela cuidar das coisas, dela arrumar o jantar para era importante, alguém precisava fazer aquilo. Só que o que ele quis dizer para Marta era que o mais importante era estar com ele. Porque não adianta nada fazer nada para ele se nós não estivermos com ele. A glória. E às vezes, querido, nós vamos estar fazendo coisas para o Senhor, fazendo várias coisas. Eu estou lendo a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia. Mas, e o Senhor não está lá. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou falando que Jesus nos abandonou, entenda isso. Eu estou dizendo que, às vezes, a nossa percepção do Senhor, ela não está apurada, porque nós estamos totalmente distraídos. Sabe, a nossa mente está desfocada, o nosso espírito está distante, sabe, a nossa alma está nos levando para lugares, sabe, que não nos fazem ouvir a voz do Senhor.
não nos fazem ouvir. E eu tô falando isso, querido, porque é experiência própria, certo? Eu também vivo essas coisas, eu também me distraí bastante durante esses dias, eu também ouvi tantas coisas, eu também fiquei tão imersa em tantas coisas, mas eu ouvi a voz do Senhor me chamando, volte. Venha de volta pra mim. Sabe, eu tenho coisas grandiosas pra você. Sabe, eu não quero que você seja apenas, sabe, chamada pra alguma coisa. Não, eu quero que você entenda que você é escolhida. Eu quero que você entenda que você é escolhida pra realizar aquilo que eu tô querendo fazer. Queridos, o Senhor está trabalhando até agora. O Senhor está querendo realizar coisas na vida das pessoas. Sabe, às vezes Deus está se movendo na vida de uma outra pessoa. E sabe o que o Senhor quer? Que você se mova em direção a isso e simplesmente se junte ao Senhor naquilo que Ele já está fazendo. Que você esteja próximo daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo no coração de alguém. E aí você fala assim, poxa, aquela pessoa ali está orando. Aí, rapaz, como é que pode uma pessoa nem ir para a igreja? Exatamente, ela nem vai para a igreja então. O Senhor quer que você esteja atento para que você se junte ao Senhor naquilo que Ele está fazendo na vida daquela pessoa. Para que você também seja um agente, sabe, de transformação. Para que você seja um agente de mudanças. E você vai ver, querido, que quando você vive de modo digno do chamado do Senhor na sua vida, quando você vive de modo digno do chamado do Senhor, a sua vida ela tem outro sentido, ela tem outro significado. Você passa a viver coisas extraordinárias no Senhor. Sabe, aquelas coisas que não faziam sentido para você, elas passam a fazer sentido, ou elas voltam a fazer sentido. Sabe, o Senhor ele tem algo mais para nós. O Senhor ele tem coisas mais para nós. E outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, que essas pessoas da parábola que foram chamadas para esse banquete, elas tinham que definir quais eram os valores que definiam elas. Sabe quem eram aquelas pessoas? Sabe quais eram os valores que estavam alicerçando a vida daquelas pessoas? Eram valores materiais? Eram valores que só tinham valor aqui nessa terra? Ou eles estavam buscando algo maior? Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Nós precisamos voltar aos princípios, sabe? Nós precisamos voltar a viver os valores. Nós precisamos... Quem é você? Você é uma pessoa que vive princípios? Você é uma pessoa que vive arraigada e alicerçada na palavra do Senhor? Ou você é alguém que é levado por qualquer vento de doutrina? Quem é você? Eu até li um versículo aqui. Vamos ler aqui Efésios 4, no versículo 14, está escrito assim. Aí Paulo estava falando um pouco mais a respeito dos dons, né, dos dons ministeriais, que uns foram chamados para apóstolos, mestres, etc. E para que isso? Para que a igreja fosse edificada. E aí ele diz assim, lá no versículo 14, que o objetivo para o qual a igreja precisa estar equipada é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem aos incautos e ao erro. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, que a igreja existe, a sua igreja existe, você está inserido no corpo de Cristo. Aquele corpo de Cristo tem ferramentas para que você possa ser edificado, para que você possa crescer. Para quê? Para que você não seja como uma criança levada para qualquer lugar, por qualquer vento de doutrina. Sabe, você está aí agora nessa noite ouvindo essa palavra. Então não consuma qualquer coisa. Sabe, você não precisa consumir qualquer coisa, você não precisa ouvir qualquer coisa. O nosso pastor está aqui e ele está o tempo inteiro dizendo, pessoal, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês ouvem, sabe por quê? Porque existem coisas que podem minar a nossa fé. Isso mesmo. Existem coisas que podem, sabe, fazer com que aquilo que a gente tanto acredita vai embora como se fosse no piscar de olhos. Sabe, querido? E a palavra do Senhor tem uma parábola também que diz que nós não devemos... Eu queria até falar depois sobre outra vez sobre isso, porque isso é algo que de fato o Senhor me mostrou na palavra, que nós não devemos, queridos, ficar ouvindo qualquer coisa. O Senhor mostrou isso pra mim na palavra, o Senhor falou isso comigo. Sabe, através daquele momento em que o Senhor fala da figueira, que vai cortar aquela figueira ali. Isso está lá em... Deixa eu ver aqui, irmãos, eu anotei aqui também. Isso está lá em Lucas 13, do 1 ao 9, se você for ver lá. E aí tem uma outra relação no Velho Testamento do porquê aquilo também está acontecendo. O Senhor falou isso comigo. Então, assim, queridos, pare para ouvir a voz do seu pastor. Pare para ouvir as instruções que você já tem recebido.
Como o próprio apóstolo Guto falou hoje na live, sabe? O que é importante? O importante é estarmos bem fundamentados e arraigados na palavra. Nós podemos ouvir várias coisas, nós podemos ouvir revelações. Eu amo essas coisas, eu amo revelação, eu amo, irmão. Eu amo, eu fico lá querendo só que Deus me revela um monte de coisa. Eu quero essas coisas, eu quero mais do Senhor. Mas assim, sabe o que é que eu amo mesmo? Eu amo quando eu vejo, sabe? A gente aqui, ó, sentadinho na palavra, ouvindo e lendo o que está escrito. Amém. Porque essas coisas, elas vão nos fundamentar. Nós precisamos estar fundamentados, arraigados na palavra. Sabe, a nossa vida, ela não precisa ser igual à vida das pessoas. Esse capítulo 4 de Efésios, ele é muito interessante. Se você ler ele todo, você vai ver que o Senhor fala assim, olha, isso tudo também para que você não imite, para que você não viva, sabe, como as pessoas, como os gentios, como aqueles que estão no mundo. Não, vocês agora têm uma palavra, vocês agora têm uma direção, vocês têm um norte. Sabe? Então, assim, nós temos valores, queridos. O reino, ele tem princípios. E nesse tempo, é um tempo de estarmos mais apaixonados por esses princípios. Sabe? A verdade, ela precisa ser, sabe, a nossa maior motivação todos os dias. Sabe qual é a verdade do Senhor? Sabe o que o Senhor quer pra mim? Sabe o que o Senhor tá falando comigo? Isso precisa ser a minha motivação. Isso precisa ser aquilo que eu vou dormir e acordar todos os dias pensando, querido. Pensando. Sabe pra que isso? Para que a minha vida tenha sentido. Para que a minha vida tenha significado. Porque Jesus morreu para que eu vivesse essa vida. Para que nós pudéssemos reinar em vida. E não para vivermos uma vida, sabe, à margem. Não para vivermos uma vida triste e sem sentido. Não. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Mas hoje o apóstolo Guto, ele falou algo muito interessante, que o apóstolo Bud, ele vivia baseado em 3 parâmetros, em 3 princípios, num tripé muito interessante. Eu achei interessante aquilo. Ele falou que ele vivia uma vida de fé, que ele de fato cria nas coisas do Senhor, ele cria na palavra. Ele disse assim, pai, é isso aqui mesmo, é isso mesmo. Ele disse que ele vivia uma vida de alegria, ele era alegre, ele não estava emburrado com as coisas, sabe? Ele não andava, tipo assim, achando ruim as paradas. Não, ele brincava com tudo, com todos. Sabe, eu não tô dizendo que ele pode não ter momentos ruins, não é isso, mas ele vivia uma vida de alegria e ele andava em amor. E ele andava em amor, que é o alicerce dessas coisas. Então, queridos, o Senhor está nos chamando para um tempo mais intenso nele. Sabe, o Senhor está nos chamando para sairmos desse tempo, para estarmos ligados no que o Senhor está fazendo, não só em Euclides da Cunha, mas no mundo inteiro. Sabe, eu tô ligado em tudo, irmão. Eu fiquei ouvindo o Descende online. E eu fico vendo, eu acho tão interessante como aqueles homens, eles estão ligados. Eu estava ouvindo o Jeremy Hyder cantando, e ele estava cantando, ele estava falando assim, olha, Brasil, que acontecesse no Brasil. Como assim eles estão orando pelo Brasil? Sei lá, a gente não está orando nem pela gente às vezes, irmão. Às vezes a gente não ora nem por nós. Entendeu? Quem dirá olhar por outra nação? Sabe, queridos, como que nós estamos vivendo contando os nossos dias? Sabe, nós às vezes nós estamos até mesmo tão imersos, sabe, nas coisas que estamos acontecendo que a gente não consegue parar para pensar no reino de Deus. Só que eles estão lá, pensando no reino de Deus. Brasil, nós estamos orando por vocês. Sabe, que o Senhor possa revelar o coração de vocês, aquilo que o Senhor quer para vocês. Então, queridos, nós precisamos estar antenados nisso. Nós precisamos estar ligados nessas coisas, porque o Senhor está nos chamando para isso. Amém. O Senhor está nos chamando para que a gente deixe de se distrair. Para que não sejamos como aqueles convidados que foram convidados lá, que nem deram atenção. Sabe, o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje para que você seja intenso na busca ao Senhor. Procure conhecer a palavra, para que você viva a palavra, para que você estude a palavra, para que você seja intenso no seu serviço, na sua igreja. O Senhor está te chamando para essas coisas. E aí você está dizendo o quê? Você está sendo como aqueles que disseram, não, peraí, eu preciso cuidar das minhas coisas, aí eu tenho algumas coisinhas para cuidar. Não, ela tá na quarentena, peraí, calma aí, gente, peraí, eu preciso descansar, eu tô muito cansado. Quem é você, cara, hoje? Sabe, como que você está vivendo a sua vida? O Senhor está te chamando. E aí somos nós que vamos dizer se somos chamados, se somos todos só estamos achando chamado, ou se nós somos de fato escolhidos. Aqueles que vamos dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu respondo sim. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías, no capítulo 6, que Isaías estava lá diante do trono de Deus. E aí Deus começa a conversar, engraçado que Deus começa a conversar assim, e aí, como é que a gente vai fazer agora? Quem é que a gente vai enviar? E Isaías, o Senhor pode me enviar, Senhor. Eu tô aqui, eu tô disposto. Eu sou um escolhido. Sabe? Então, a nossa posição, a gente precisa mudar, sabe? Nós precisamos sair de um lugar, sabe? De só termos sido chamados. Mas para de fato assumirmos essa posição de sermos de fato escolhidos para cumprir
aquilo que o Senhor está nos chamando. Eu queria saber se o pastor quer compartilhar alguma coisa. Amém, eu falei amém. demais, irmão. Coisa boa, hein, gente? O banquete aí tá bom, hein? Então, Grace falou sobre distrações, né? E quando Grace começou a falar sobre isso, me trouxe a memória de Sansão, né? Sansão estava lá, a unção do Senhor estava sobre ele, sabe? Quando você aceita Cristo, você é ungido, a unção vem sobre você. Mas a unção é a capacidade de você fazer coisas que no natural você não conseguiria fazer. A unção vem sobre, mas o que é que nós estamos fazendo debaixo dessa unção? Né? E quando nós vamos lá para Juízes 16, é onde conta essa história, ele conhece uma mulher chamada Dalila. E quando ele conhece Dalila, os filisteus começam a seduzir Dalila para seduzir Sansão. E dizer, vai lá, vem saber onde é que está a força desse homem. Esse homem destrói os filisteus. E Dalila começa em um momento de distração. O que foi aquilo para Sansão? Foi um momento de distração. Foi um momento de não tem nada não. Foi um momento de, o que é que tem isso? Sabe aquele momento que você pensa que nada está acontecendo, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Sansão vai sendo seduzido por 3 vezes, essa mulher seduz ele. E tem uma hora, eu queria que vocês abrissem lá bem rápido. Eu vou voltar para a Grace, que o negócio tá bom aí. Juízes 16, no 15, deixa eu encontrar aqui. E nós vamos ver junto essa história. Juízes 16, 15. Amém. Olha o que diz. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Sabe, o diabo ele quer minar uma grande força que está sobre você. E às vezes nós nos condenamos, porque Deus não fala comigo, aonde está Deus? Não, querido. Deus está no mesmo lugar quando você aceitou Ele. O que impede às vezes de nós ouvirmos Deus é como Grace ministrou, é a nossa incapacidade de ouvir a direção do Espírito. Né? E se você for lá em João 8, 21, você vai ver Jesus dizendo para os fariseus, para onde eu vou vocês não podem ir. Porque vocês são desse mundo e eu não sou. Só que ele chega para os discípulos e diz assim, ó, vocês eu não vou deixar órfão. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro. Sabe uma diferença? Daquele que não abre o ouvido para ouvir e daquele que abre? Porque aquele que fecha os ouvidos para ouvir as instruções do Pai não recebe aquilo, o presente que tem. Mas aquele que dá atenção à voz do Espírito tem um lugar reservado, ele não vai te deixar sozinho, nunca. Mas vamos lá, para Juízes 16, no 17 agora. No 16. Diz assim, como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele se foi se cansando dia após dia, a ponto de se angustiar até a morte. E lhe abriu todo o coração, revelando o seu segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. De fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então, se você trocar Dalila, troque Dalila por uma sedução. Olha o que diz. Então, a sedução sentiu o quê? O espírito sedutor, o espírito enganador, o espírito do não tem nada não, o espírito do tanto faz, o espírito do só um pouquinho. Eu vou, já fui, já passei por esses lugares e nada aconteceu. Sabe, querido, você vai dando passos largos, mas uma armadilha está preparada e se nós continuarmos indo. Olha o que diz o texto. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar o líder dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram e ela, levando toda a prata prometida, ou seja, foi vendido aquilo, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo. Olha aqui, porque às vezes a gente pensa, Grace, que o diabo ele vai vir pintado com chifres de vermelho, com um tripé na mão. Eu sou o diabo, vim pegar você. Não, querido. O espírito sedutor, ele vem com a palavra doce, com a palavra dócil. Ele vai te colocar no colo, ele vai te colocar para dormir. Lá em Provérbios diz que uma alma faminta pisa em favo de mel, mas uma alma farta, ela pisa em favo de mel. Mas uma alma faminta, até o amargo é doce. Tudo que vem, ele vai traçar pela frente.
Então Sansão ele foi seduzido, e outra coisa, foi uma desobediência de Sansão, porque Sansão foi chamado para ser juiz sobre Israel e ter a mulher que ele quisesse, mas da linhagem de Israel. Ele procurou uma mulher de outra linhagem, um espírito de sedução. E Sansão adormeceu no colo. Ela chamou o homem para vir raspar a cabeça de Sansão, e as 7 tranças da cabeça estavam cortadas. Depois o afligiu e, humilhando, viu forças se esvaziarem. Então Dalila chamou Sansão. Olha o grito que ela deu: Sansão, vê, os filisteus estão voltando, porque o espírito sedutor, ele vai arrancar a tua força, ele vai tirar o que você tem. Depois ele mesmo vai despertar você para ver onde você caiu, e você vai dizer: meu Deus, o que foi que aconteceu? Sabe, já passou, o Espírito Santo já seduziu você. Mas nessa noite o Espírito Santo ele está trazendo palavras inspiradas pelo Espírito, porque às vezes nós queremos ir pelo sentimento, querido. Nós pegamos a palavra de Deus para o sentimento. Querido, a palavra de Deus pode até chegar a você e você sentir alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela nunca vai vir por sentimento, ela vem pelo Espírito. E quando ela vem pelo Espírito, ela vem para nos resgatar, para nos salvar de um posicionamento que nós estávamos caindo. Eu não sei se tem alguém ouvindo essa live, querido, e estava tropeçando. Às vezes é um namoro que você: pastor, eu posso namorar com alguém que é crente? Julgo desigual? Não! Se você confessa a fé em Cristo, você tem que andar nos princípios elementares de Cristo. Sabe? Chega de nós inventarmos coisas. E no 20 diz assim, Sansão, né? Ela chamou Sansão: vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas podem dizer, Grace: não, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não te abandonou. Você que foi dando as costas pouco a pouco, a unção que Deus tinha derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Nós começamos a sair, e naquele momento que nós começamos a sair debaixo da presença de Deus, a unção vai embora, querido. Aconteceu isso com Saul também. Deus disse: não faça isso. Ele fez, ele desobedeceu as instruções de Deus. E quando ele desobedeceu, a Bíblia diz que quando o profeta foi lá, naquele dia ia ser consagrado, determinado o ministério dele como rei. Mas naquele dia foi rasgado. Porque Saul saiu da direção, assim como Sansão saiu da direção. Essas histórias estão escritas aqui para nos chamar a atenção, para nos orientar. Ei, se você está indo por um caminho que não é caminho de paz, que não é caminho de alegria, que não é o caminho do amor, volta para Jesus hoje, volta para Deus hoje, volta para aquilo que Ele te chamou hoje. Ele tem grandes coisas sobre a sua vida, Ele tem planos de paz para você, Ele tem planos abundantes para você, Ele te chamou para ser o melhor de Deus nessa terra. Então, querido, amém, aleluia, venha para aquilo que Deus está te chamando. Aleluia. Amém? Amém. Só para... E vai casar direitinho. A gente ainda tem um pouco de tempo. Eu separei um textinho aqui, pastor, da revistinha de manhã. Peguei lá. Valeu, mãe. Ela um dia me pediu para eu ler esse texto, né? É uma palavra aqui para hoje e tal. E aí tá escrito assim: você está ocupado demais? É uma pergunta. E aí a historinha é a seguinte, vai casar exatamente com o que o Senhor está falando aí, né? Com essa questão do espírito, sedução, essa coisa toda, né? Que a gente acha que são coisas normais da vida e que a gente sabe que há um contexto espiritual envolvido nisso. Eu tava vindo pra cá e pensando, mas rapaz, como é interessante como realmente há um contexto espiritual envolvido em cada decisão, em cada coisa, até mesmo em atitudes de pessoas e tudo mais, né? E aí tá escrito assim: dirigindo-se a uma convenção anual de demônios, Satanás disse-lhes: enquanto os cristãos permanecerem próximos a Deus, não teremos poder sobre eles. Portanto, primeiro, o que é que nós vamos fazer? Eles estavam determinando o que os demônios iriam fazer, certo? Primeiro, mantenham-nos ocupados com coisas que não são essenciais. Segundo, tentem-nos a gastarem demais e a ficarem endividados. Terceiro, façam com que trabalhem por muitas horas para sustentarem um estilo de vida vazio. Quarto, desencorajem-nos de passar tempo com a família, porque quando os lares se desintegrarem, não há mais nenhum refúgio depois do trabalho. 5, estimulem a mente deles com televisão, com computadores, para que eles não possam ouvir a voz de Deus. 6, encham as mesas de cabeceira deles de jornais e revistas, para que eles não tenham tempo de ler a Bíblia. 7, inundem a caixa de correios deles com anúncios, promoções e esquemas de enriquecimento rápido. Façam que eles corram atrás de coisas materiais.
8. Coloquem lindas modelos na TV e nas capas de revistas para que eles fiquem concentrados na aparência externa, assim ficarão insatisfeitos consigo mesmos e com seus cônjuges. 9. Assegurem-se de que os casais estejam exaustos demais para ter intimidade, assim eles serão tentados a procurá-lo em outro lugar. 10. Enfatizem o Papai Noel e o Coelho da Páscoa, assim vocês os desviarão do verdadeiro sentido dessas festas. 11. Envolvam-nos em causas nobres, para que eles não tenham nenhum tempo para as causas eternas. 12. Tornem-nos autossuficientes. Mantenham-nos tão ocupados trabalhando na sua própria força, que eles nunca conheçam a alegria do poder de Deus, operando através deles. Façam essas 12 coisas fielmente. Prometo que funcionará. Você já percebeu a diferença entre estar ocupado e ter sucesso no que Deus o chamou para fazer? Às vezes, estar ocupado significa apenas estar sob o jugo de Satanás. Então, assim, você veja que é uma história, amém, irmãos? Mas como se Satanás estivesse dizendo para os demônios dele o que eles deveriam fazer para distrair nós que somos cristãos. Para distrair nós que estamos tentando, né, viver a vida de Deus. Tentando não, estamos vivendo a vida de Deus. Então é uma história, mas que você possa começar a refletir aí. Sabe quais são os pontos, os aspectos que têm distraído a sua vida, que têm te tirado do propósito, que tem te feito, estar distante, sabe, com o seu coração do Senhor. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você seja enriquecido com a prática da palavra, irmãos. Que de fato o seu coração hoje possa se voltar para o Senhor, que você não seja só chamado, mas que você assuma a responsabilidade de ter sido escolhido, de você ser um escolhido do Senhor para fazer aquilo que Ele te chamou. Amém? Então, pastor, a palavra do Senhor. Eita glória, muito bom, amém? Muito bom, fantástico. Então, queridos, essa palavra estava nos nossos corações e creio que Deus falou muito e livrou pessoas de laços, né? Quando ele disse, livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe, querido? Mas aquilo estava debaixo de uma velha aliança. Agora nós temos a palavra, é essa palavra que nos livra. Por isso que temos que meditar nela dia e noite, porque ela é segurança para mim e para a sua vida. Então, quando a palavra chega, ela restaura, ela nos liberta, ela nos salva, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos renasce, ela nos floresce. Essa palavra ela é poderosa, querido. Para o que você precisa dela? Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é entusiasmante, ela é impactante, ela é saborosa, ela é deliciosa. Como é que você tem visto essa palavra, querido? A palavra de Deus não é algo chato, como você se associar com a palavra e com o Espírito. Coisas vão começar a mudar sobre a sua vida. Queria orar por você que nos assiste. Sabe, você que nos assiste, ainda estamos resolvendo algumas coisas, mas amanhã nós teremos uma live poderosa. Vamos confirmar na nossa página no Instagram, mas de antemão já vou aguçando vocês. Amanhã convide pessoas, vamos ter um tema poderoso, vai ser anunciado. Já fique com a expectativa que Deus vai falar. Amém? É uma pessoa do nosso ministério, de um outro lugar, onde Deus vai falar profundamente no seu coração. Amém? Queria orar por vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pode ir cantando a música desse canto agora. Pai, em nome de Jesus, que a graça e o favor dos céus esteja nesse lar agora. Pai, que aqueles que estão com os joelhos fraquejantes possam receber força espiritual. Pai, aqueles que estão dizendo, mas eu não consigo, Pai. Mas o Teu Espírito indo agora sobre eles, ajudando. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos ajuda. Fortalece os meus irmãos na força do Teu poder. Que a graça do Senhor, a paz e a misericórdia seja multiplicada neste lar, nesta família. Que todo espírito perturbador, que todo espírito do anticristo, que todo espírito de insônia, que todo espírito do coronavírus, de enfermidade, bate retirado agora desta casa e dessa família no nome de Jesus. Que o único espírito que tem poder nesta casa seja o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
todos. Até a próxima. Aleluia!